Graças a Deus. Assim nos diz o texto sagrado em Marcos capítulo 8, versículo 34 em diante. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Portanto, qualquer um que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém. Amém. Queridos irmãos, antes de tudo, eu queria dizer que é uma grande alegria estar aqui nesse município de Paulista, região metropolitana de Recife, na casa dos meus irmãos Ivanildo e Vivian, e conhecendo aqui também familiares dos irmãos que estão presentes para esse momento tão importante, que é o batismo não só do irmão Ivanildo, mas também do seu filho Christian, também do nosso irmão Igor, que está aqui, que nos conheceu também pela internet, e que há pouco tempo, há menos de um mês, entrou em contato conosco, e graças a Deus que estávamos já vindo para cá, não é por acaso, e eu glorifico muito a Deus, porque conversei tanto com o Igor, quanto com o Ivanildo, quanto com o Christian, e todos compreenderam corretamente o Evangelho, e por isso tomaram essa firme decisão de entregar sua vida a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador para sempre. Então, amados, é um motivo de grande alegria. Todos nós aqui somos, queridos irmãos, privilegiados por, juntamente com os anjos do Senhor, testemunharmos esse momento, que é o momento do batismo, que é o momento de um novo nascimento em Cristo Jesus, para a glória de Deus. E o que esse texto aqui que eu li tem a ver com o batismo? O que tem ele a ver? E a resposta é que tem tudo a ver, irmãos. E eu explico por quê. Prestem bastante atenção. Não é incomum que quando eu pergunte a alguém por que você quer ser batizado, não é incomum que essa pessoa responda: eu quero ser batizado porque eu quero ser salvo. Não é incomum também que alguém diga: eu quero ser batizado porque eu não quero ir para o inferno. E de fato, o Senhor Jesus Cristo disse: quem crer e for batizado será salvo. Amém? Então, de fato, se nós cremos em Jesus e obedecemos ao Senhor sendo batizados, é promessa dele que somos salvos. Porém, somos salvos não pelo batismo, é importante lembrar. Somos salvos pela graça de Deus por meio da fé. Somos salvos pela fé em Cristo Jesus. E porque temos fé, obedecemos ao mandamento do Senhor de sermos batizados. E como ele nos ensinou em Mateus capítulo 28, batizados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Eu sei que hoje muitos se opõem a isso, e dizem: não, nós temos que ser batizados apenas em nome do Senhor Jesus. Porém, essas pessoas ignoram que quando o livro de Atos menciona e foram batizados em nome do Senhor, está querendo dizer com isso que foram batizados como Jesus ensinou que deveriam ser batizados. E como Jesus ensinou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não se trata isso de um ritual. Mesmo aqueles que são batizados apenas em nome do Senhor Jesus, ora, em Jesus está o Pai e também o Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo é um com o Pai, é um com o Espírito Santo. O Espírito Santo é um com Cristo, é um com o Pai. Não há três deuses, há um único Deus em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é muito claro, por exemplo, em João,
no capítulo 14, especialmente na segunda parte desse capítulo. Depois os irmãos podem meditar o Evangelho segundo João, capítulo 14, especialmente na parte final desse capítulo, onde nós vemos ali claramente o Pai e o Filho e o Espírito Santo querendo habitar em nós que o amamos, em nós que nele cremos. Mas, voltando ao texto que lemos no início, aqueles que são batizados apenas porque querem ser salvos, e aqueles que são batizados apenas porque não querem ir para o inferno, talvez não estejam compreendendo corretamente o Evangelho. Porque, amados, nós não estamos sendo batizados nas águas nem por medo do inferno e nem por desejo de um paraíso, de uma eternidade numa boa, né? Mas porque nós amamos a Deus, amamos ao Criador dos céus e da terra, amamos ao seu Filho amado, que provou o seu amor por nós, dando a sua vida por nós na cruz do Calvário. Então aqui o Senhor Jesus nos dá um alerta muito importante, irmãos. Prestem bastante atenção. Não estou dizendo, não distorçam por favor as minhas palavras, amém? Não estou dizendo que seja errado você não querer ir para o inferno, porque só uma pessoa louca vai querer ir para o inferno. Ou então alguém que pensa que o inferno é um lugar onde há cerveja e samba e gosta dessas coisas. Não, isso é mentira. O inferno é um lugar de tormento eterno. Então, é evidente que nenhum de nós quer ir para o inferno, é claro que não. E também não há nada de errado em querermos ir para o céu, em querermos ser salvos. Porém, amados, eu quero lembrar vocês que se nós estivermos querendo o batismo nas águas, apenas por isso, nós podemos acabar perdendo o céu e indo para o inferno. E é o que esse texto está nos dizendo. Veja comigo o versículo de número 35. Qualquer um que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Então nós temos que ser batizados não por medo do inferno, não por desejo do céu, mas porque amamos o Senhor. Porque amamos a Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador para sempre. A palavra de Deus nos ensina que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho único, o seu único Filho, aquele que nasceu sem pecado, viveu sem pecado e morreu sem pecado, deu o seu Filho único naquela cruz por nós, por nos amar. A palavra diz que, havendo Cristo nos amado, Ele nos amou até o fim, irmãos. Mesmo tendo sido negado, mesmo tendo sido traído, mesmo tendo sido abandonado pelos seus discípulos quando Ele mais precisava, mesmo assim, Jesus não desistiu de nós. Ele nos amou até o fim. Por isso Paulo disse que Deus prova o seu amor para conosco, na pessoa de Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Nenhum de nós merecia o que Jesus fez por nós. Então em Cristo está provado o amor de Deus por nós, irmãos. Ele nos ama. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Ele não enviou Jesus ao mundo para condenar o mundo. O Pai enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar. Porque sem Cristo todos nós estaríamos perdidos. Não teríamos nenhuma esperança de salvação. Foi o próprio Jesus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você já prestou atenção nesse versículo, João 14,6? Não está escrito: ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim, porque Ele e o Pai são um. Aleluia!
Jesus Cristo é a revelação de Deus ao homem, o único mediador que há entre Deus e os homens. Ele é o nosso descanso, Ele é a cura para o pecado, representado naquela serpente que foi levantada num madeiro no deserto. O Senhor Jesus Cristo é a cura para o pecado. Todo aquele que olhar para Ele com fé será curado da picada da serpente. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Ele é o nosso descanso. Ele é o nosso sabá. Não por acaso, Jesus é representado no 4º mandamento. Os 3 primeiros mandamentos dos 10 mandamentos são mandamentos relativos a Deus, que nós temos que cumprir, que nós temos que seguir. Nós não podemos ter outros deuses diante do único Deus verdadeiro. Nós não podemos ter ídolos. Nós não podemos tomar o nome de Deus em vão. Esses são os 3 primeiros mandamentos. E os 6 últimos mandamentos são mandamentos relativos ao ser humano, relativos à ética, à moral, relativos à convivência com a sociedade. Não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho. Esses são mandamentos relativos ao homem, os 6 últimos. E os 3 primeiros relativos a Deus. E entre eles está o sábado, que representa Cristo. Cristo é o nosso descanso. Nele nós encontramos descanso, nele nós estamos. Por isso que no livro de Atos e nas epístolas se mencionam os 10 mandamentos, mas não se menciona o sábado. Por quê? Porque nós já entramos no seu descanso, como muito bem nos explica a epístola aos Hebreus. Então, queridos irmãos, em Cristo nós temos vida, em Cristo nós temos paz, em Cristo nós temos verdadeira alegria. E a nossa alegria e a nossa paz não dependem das circunstâncias. Não depende de termos ou não dinheiro, de termos ou não amigos, de termos ou não saúde, porque Cristo nos completa. Ele é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. Aliás, essa é a tradução correta. De nada sentirei falta, porque Ele me completa. Ele me completa, eu não preciso de mais nada. Nele eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho vida. Eu sou amado, e porque eu sou amado por Deus, eu posso amar o meu próximo, porque em Jesus também deu a sua vida na cruz. Então, queridos irmãos, o texto que nós lemos em Marcos capítulo 8 é muito apropriado para um batismo, porque ele nos lembra que a nossa salvação está em estarmos dispostos a perder a nossa vida nesse mundo, se assim necessário for, por amarmos o Senhor Jesus e o seu Evangelho. E o que é o Evangelho, irmãos? O Evangelho é isso. É essa notícia que eu estou dando para vocês. A palavra Evangelho significa boa nova. É uma ótima notícia. E que notícia é essa? Que nós não precisamos de religião para sermos salvos, porque só há uma verdadeira religação entre Deus e os homens. Toda religião é uma tentativa do homem salvar a si mesmo, por meio de rituais, por meio de sacrifícios. Mas, como nenhuma religião pode salvar o homem, porque não é através de suas obras que o homem é salvo, Deus, no seu infinito amor, enviou o seu Filho amado para ser a religião verdadeira, para ser a única religação, e daí vem a palavra religião, do latim religare, a única religação entre Deus e os homens. Em Jesus Cristo nós temos acesso ao Pai. Por isso que na cruz o Senhor Jesus bradou: está consumado. E no momento que ele bradou, está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu do templo de alto a baixo, o próprio Deus rasgou o véu do templo, porque agora, em Cristo Jesus, não há mais separação entre Deus e os homens. Aleluia! Essa é a boa notícia. Deus ama você e Ele quer te perdoar os teus pecados.
apagar os teus pecados por meio do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Aquele que não teve pecado, que não tem pecado, tomou sobre si os nossos pecados para se tornar o sacrifício perfeito por nós, para que tenhamos perdão, para que sejamos reconciliados com Deus, para que o escrito de dívida que havia contra nós, por causa dos nossos delitos, fosse apagado, fosse riscado na cruz. Na cruz nós encontramos perdão. E na ressurreição de Cristo, que ao terceiro dia venceu a morte, nós temos a certeza da vida eterna com Deus. Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos, aleluia. Ele nos abriu um novo e vivo caminho, acesso ao Pai, acesso a Deus. Louvado seja o Senhor. E aqueles que hoje são batizados estão entrando nesse caminho. Queridos irmãos, o batismo nas águas não é um ponto de chegada. O batismo nas águas é um ponto de partida. É o início da nossa caminhada cristã. É o início de uma vida em Cristo, amados. A missão da igreja não é só batizar. A missão da igreja é também fazer discípulos. Eu gostaria de ler rapidamente aqui, primeiramente Marcos capítulo 16, nesse mesmo evangelho, no versículo 15. O Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo, isso inclui essa cidade também, aleluia. Pregai o evangelho a toda criatura, isso inclui cada um de nós. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, em primeiro lugar, vem a pregação do evangelho. Pregai o evangelho, que é essa mensagem aqui. Que somos salvos pela graça de Deus por meio da fé. Nós aceitamos esse presente de Deus que é Jesus Cristo? Ou nós insistimos em salvar a nós mesmos com nossas boas obras? Nossas boas obras, irmãos, não passam da nossa obrigação. Temos que fazê-las? Sim. Temos que pedir perdão quando erramos? Sim. Temos que perdoar quem nos pede perdão? Sim. Temos que dar comida para quem tem fome, mesmo sendo nosso inimigo? Sim. Temos que ajudar a todos. Temos que andar em toda parte fazendo bem, como Jesus andou em toda parte fazendo bem. Mas nenhuma das nossas boas ações apagam os nossos pecados. E basta um pecado não perdoado, não apagado, para que sejamos condenados ao inferno. Mas pela fé em Jesus Cristo, aquele a quem o próprio Deus enviou ao mundo, para nos livrar da condenação do pecado, pela fé em Jesus Cristo, nós encontramos perdão de todos os pecados. E não há mais acusação contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Eu não estou pregando religião, irmãos. Não estou pregando denominação. Estou pregando Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Aquele que era, que é e que há de vir. O Alfa e o Ômega. O Santo dos Santos, o Senhor dos Senhores. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus, o Rei dos Reis. Queridos irmãos, em Marcos 16, nós vimos aqui que primeiro vem a pregação do Evangelho e depois vem a fé. Pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado. Primeiro vem a fé. Somos salvos pela fé. Você ouviu a pregação do Evangelho, você creu? O Espírito Santo está te convencendo que Jesus Cristo é o único caminho. Esse é o papel do Espírito Santo. E a minha esperança e oração é que o Espírito Santo convença a todos que ouvirem essa palavra que Jesus Cristo é o único caminho de salvação. Porém, aqueles que endurecerem o coração e não atenderem a esse apelo do Espírito Santo, não estão crendo, então não podem ser salvos. Mas se você responder positivamente, você é salvo. E o batismo é o passo seguinte. Nós não somos salvos pelo batismo, mas o batismo vem selar a nossa salvação, testemunhando publicamente que nós nos arrependemos de nossos pecados
cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o recebemos como nosso único Senhor e Salvador para sempre. Aleluia! Um testemunho público perante os homens, eu tenho certeza que também perante os anjos. Aleluia! E em Mateus, nós encontramos que após o batismo, Mateus capítulo 28, vou ler para vocês, nos últimos versículos deste evangelho, versículo 19, vou ler o 18 também, que é maravilhoso. O Senhor Jesus Cristo disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Aleluia. Então, primeiro vem a pregação do Evangelho, depois vem a fé, depois vem o batismo e depois vem o discipulado. Nós não podemos abandonar alguém que foi batizado. Nós temos que ensinar a essa pessoa o caminho que deve andar. Por que que o discipulado vem depois? Porque essa pessoa precisa do Espírito Santo de Deus. E alguém que nega o batismo, que não quer o batismo, que fica adiando o seu batismo, ainda não tem o Espírito Santo de Deus. Então, essa é a ordem correta. Por isso é que no livro de Atos nós vemos que no mesmo dia que as pessoas ouviam a pregação do Evangelho e atendiam à pregação do Evangelho, entregando suas vidas a Jesus Cristo, nesse mesmo dia eram batizadas nas águas. E depois perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, como nos ensina em Atos capítulo 2. Nós vemos, por exemplo, Filipe batizando o eunuco, no mesmo dia que se conheceram. Começando por Isaías 53, Filipe prega o evangelho para o eunuco então pergunta a Filipe: eis aqui água, como aqui, ó, nós estamos vendo água aqui, eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E qual foi a resposta de Filipe? É lícito, é permitido, se crês de todo o coração. E o eunuco respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então imediatamente pararam a carruagem e Filipe o batizou em nome do Senhor. Aleluia! No mesmo dia. É a palavra que está dizendo, irmãos. E o meu compromisso é com a palavra. Meu compromisso não é com nenhuma denominação, é com a palavra. Eu quero ser obediente à palavra. E eu sei que depois desse momento, a pessoa entregou sua vida a Jesus, foi batizada, ela está, como dizem, naquele primeiro amor. Ela quer aprender. E aí nós ajudamos a compreender a palavra de Deus, a conhecer melhor a Cristo e continuar crescendo na graça e conhecimento de Cristo Jesus. E essa é a caminhada. E aí vamos sendo transformados pelo ouvir da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Temos que congregar, temos que orar uns pelos outros, temos que permitir que os dons que Deus quiser nos dar sejam usados na obra de Deus. Temos que nos envolver na obra, fazer parte de uma igreja, por menor que seja a congregação, irmãos, por menor que seja. Jesus Cristo é tão maravilhoso, amados, que Ele não disse que estaria onde 2.000 ou 3.000 estivessem reunidos em seu nome, onde 200 ou 300 estivessem reunidos em seu nome, onde 20 ou 30 estivessem reunidos em seu nome, mas Ele disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Aleluia! Quantos estão aqui em nome do Senhor Jesus? Ele está entre nós, Ele está aqui conosco, o corpo de Cristo está aqui, que é a igreja, e Ele é a cabeça, e nós obedecemos a sua orientação. Então, amados, concluindo, eu quero retornar a Marcos 8, quero retornar a Marcos 8, versículo de número 35, porque qualquer que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Nós não estamos apenas entregando a nossa vida
a uma ideologia, não, irmãos, mas a uma pessoa que é Cristo. Nós não estamos apenas recebendo Jesus como Salvador, mas nós estamos o recebendo também como Senhor. Jesus não é apenas o Salvador, Ele é o Senhor. E Ele nos ensina o caminho que devemos andar. Em primeiro lugar, Ele nos ensina a não andarmos no pecado, a nos arrependermos de todo o pecado. Jesus nos ensina a perdoarmos aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos devem, para que o Pai também nos perdoe. Jesus nos ensina a pedirmos perdão se erramos com alguém. Jesus nos ensina a sermos mansos e humildes como Ele. Aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Aleluia. O Senhor nos ensina o caminho que devemos andar, amados irmãos. O Senhor nos transforma pela sua palavra. Então eu quero lembrar vocês que o Senhor Jesus disse: por amor de mim e do Evangelho. Você ama o Senhor? Esse é o ponto. Eu espero estar, em nome do Senhor Jesus Cristo, batizando aqui pessoas que amam a Jesus Cristo, que amam aquele que nos amou primeiro. Jesus nos amou e deu a sua vida por nós naquela cruz, para provar o quanto Deus nos ama, o quanto Ele quer nos perdoar, amados irmãos. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Portanto, queridos irmãos, que venhamos nos alegrar em Cristo, que deu a sua vida por nós, para que nós agora venhamos viver por Ele e para Ele, porque somos dele. E a Deus toda a glória. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Queridos irmãos, eu queria lembrá-los que não é a água física que apaga nossos pecados, tá? Não é a água natural que nos lava dos pecados. Esta água apenas simboliza aquilo que no mundo espiritual já está acontecendo. Os pecados estão sendo lavados por meio do sangue de Jesus. Quando o corpo é mergulhado na água, simboliza a morte para o velho homem. Simboliza nós mortos com Jesus naquela cruz. Então o batismo nos une a Cristo na cruz. E quando olhamos para Cristo, nós nos vemos ali. Nossos pecados ali crucificados. Ele pagando o preço da nossa salvação. E quando o corpo sai da água, isto simboliza a ressurreição, a novidade de vida em Cristo Jesus. Então, é com grande alegria que eu estou aqui ao lado de alguém que tem um nome muito sugestivo, Christian. Christian, ele é de Cristo e por isso tem esse nome. Amém, Christian? Glória a Deus. E eu gostaria de fazer ao Christian 3 perguntas muito importantes que nós, na palavra de Deus, aprendemos que temos que ter uma resposta muito firme a esse respeito. E a primeira delas é: Christian, você se arrepende de todos os seus pecados? E você crê que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus? Amém. E Christian, você recebe a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador para sempre? Aleluia, glória a Deus. Mediante a sua confissão pública de fé em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador para sempre, Christian, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Estou aqui ao lado do Ivanildo, que a maioria de vocês já conhece. E é com grande alegria que nós estamos aqui testemunhando a conversão do esposo da nossa irmã Vivian. E eu glorifico muito a Deus por esse momento, porque nós oramos por esse momento e hoje estamos aqui testemunhando. O seu filho, Christian, já foi batizado e agora o seu esposo, para a glória de Deus. Então, é claro
quero lhe fazer essas perguntas também e que você responda com muita convicção, se for de fato do seu coração. Ivanildo, você se arrepende de todos os seus pecados? Sim, me arrependo de todos os meus pecados. Amém. E você crê em Jesus Cristo como unigênito Filho de Deus? Sim, creio que Jesus Cristo é Filho unigênito de Deus. Amém. E você recebe a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador para sempre, Ivanildo? Sim, recebo Jesus Cristo como meu único Salvador para sempre. E Senhor? Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mediante o seu testemunho público de conversão a Jesus Cristo e de fé nele, como seu único Senhor e Salvador para sempre. Ivanildo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. A maioria de vocês está conhecendo hoje o Igor, assim como eu também. Amém. Creio que, com exceção da esposa, todos vocês estão conhecendo hoje ao Igor. O Igor entrou em contato conosco, juntamente com a sua esposa, por ter nos conhecido através da internet, ter acompanhado pregações do Evangelho, e a mensagem de Cristo o convenceu de que ele tinha que se arrepender de seus pecados e que não poderia salvar a si mesmo, que precisava de um Salvador, e que esse Salvador é unicamente Jesus Cristo. A sua esposa Bruna já é batizada, e hoje nós apresentamos aqui agora há pouco o pequeno Samuel, e glorificamos muito a Deus por essa família, que é mais uma família que pode dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. Então, queridos irmãos, é com grande alegria que eu apresento a vocês o Igor, que estará a partir de hoje sendo uma nova criatura para a glória de Deus. Igor, você se arrepende de todos os seus pecados? Me arrependo de todos os meus pecados. E você crê que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus? Eu creio que o Senhor Jesus é o Filho unigênito de Deus. Amém. E você recebe a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador para sempre? Eu recebo o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador para sempre. Aleluia! Mediante a sua confissão de fé, a sua conversão a Cristo como único Senhor e Salvador, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te batizo como Ele nos ensinou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus.